Será que o seu desejo de se tornar a sua melhor versão tá te transformando na sua pior versão? Olá, este é Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Testori, @JuTestori, e esse podcast surgiu para conversas que não cabem em 15 segundos de um story. Durante os próximos minutos, eu vou conversar com vocês sobre um tema que eu tenho refletido dentro da minha rotina, para quem sabe talvez te ajudar a pensar sobre a sua rotina também. O nome desse podcast, Em Busca da Rotina Perfeita, pode parecer problemático para qualquer pessoa que tenha um pouquinho de senso crítico, e eu super entendo. E ele se aproxima muito dessa ideia de buscar a nossa melhor versão. Afinal de contas, eu tô falando sobre uma rotina perfeita, melhor versão, perfeito, ideal, tudo pode ser colocado dentro do mesmo pacote. E assim, eu fico muito tranquila, porque eu estou com a minha consciência limpa, que por mais que o nome desse episódio seja Em Busca da Rotina Perfeita, e inclusive o meu clube de assinatura seja Clube Rotina Perfeita, eu sei muito bem que tipo de rotina que eu acredito e ensino para as minhas alunas, para minha audiência, para vocês aqui no podcast. E não tem a ver com a perfeição, por mais que o nome tenha essa contradição. E a gente já falou sobre isso em vários outros episódios, inclusive esse é um tema de terapia para mim às vezes. Acontece que nessa busca pela rotina perfeita e realmente buscando essa nossa melhor versão de nós mesmas, a gente pode tropeçar em algumas ideias um pouco equivocadas. E uma delas eu acabei descobrindo sem querer, de novo. Eu já falei pra vocês, eu não sou uma pessoa muito das redes sociais, por mais que meu trabalho envolva muito de criação de conteúdo para as redes sociais. Eu não tenho TikTok, eu não fico rolando o meu feed de Reels, mas esses temas são importantes pra gente pensar sobre comportamento humano e pra gente pensar sobre tendências de comportamento. Inclusive, o primeiro episódio desse ano foi só sobre tendências. E uma dessas tendências vai ser abordada com mais profundidade nesse episódio. E a ideia, o desafio que eu acabei tropeçando, que na verdade a Lu, que é editora desse podcast, me mandou semana passada, é um desafio de 75 dias que tem ganhado a atenção de bilhões de pessoas. Não sei se eu posso falar isso, afirmar com muita certeza, porque esse vídeo específico do 75 hard, 75 hard, enfim, eu com meu sotaque brasileiro, porque agora eu descobri que ele está super em alta, de colocar o i no final das palavras, atingiu um nível de visualização de bilhões de pessoas. E eu sei que não necessariamente são bilhões de pessoas, mas enfim, bilhões de visualizações, o que não é pouca coisa. E no que consiste esse desafio? Ele é um programa de desenvolvimento pessoal em que você tem que seguir algumas regras. Eu tô colocando aqui, vou falar pra vocês o que uma pesquisa rápida me mostrou. Você precisa seguir uma dieta sem refeições livres ou álcool, fazer 2 treinos diários de 45 minutos e um deles deve ser ao ar livre, beber 1 galão de água por dia, equivalente a mais de 3 litros, ler 10 páginas de um livro de desenvolvimento pessoal por dia e tirar uma foto do progresso todos os dias. Bom, assim, tem alguma coisa que parece ser muito mirabolante? É óbvio, né? Tipo, fazer 2 treinos diários de 45 minutos já coloca muitos de nós fora dessa realidade, porque a gente já conversou muito sobre o nosso contexto e não é sempre que a gente tem 1h30 disponível diariamente para fazer atividade física, quem dirá ao ar livre. Tudo bem, muitas escolhas são nossas escolhas, mas existem restrições sociais, econômicas, contextuais que podem talvez deixar esse item um pouco irreal. Seguir uma dieta, enfim, um tema que eu tento nem entrar muito, por mais que eu possa dar a minha opinião, a minha visão comportamental. Existem especialistas da nutrição comportamental que podem falar muito melhor do que eu sobre esse tema. Beber água, sempre falamos de beber água, enfim, ler 10 páginas de um livro de desenvolvimento pessoal, tirar uma foto do progresso. Isso daqui poderia ter sido tirado, inclusive, de desafios que eu proponho, porque eu falo muito sobre documentar o processo,
como mecanismo de comprometimento. Dentro do clube a gente tem os nossos torneios e inclusive durante os cursos que tem dentro da nossa biblioteca do Clube Rotina Perfeita, em alguns deles eu comento sobre documente processo, poste falando primeira aula de 15 ou então estou na quinta aula de 15. Aí você vai criando algum compromisso, né, com a sua rede ou enfim, até com você mesmo, mas de uma forma um pouco mais disfarçada. Só que aí começam algumas problemáticas. Um ponto importante, que se você falhar em qualquer uma dessas regras, você deve começar do zero, porque o objetivo é criar hábitos que promovem resiliência mental, disciplina e constância. Sendo muito sincera, agora que eu estou inserida no contexto do jiu-jitsu, isso me lembra algumas aulas de jiu-jitsu, porque, sei lá, tem um pouco dessa pegada um pouco mais dura, talvez em relação à resiliência, e acontece muito de, por exemplo, estamos fazendo flexões, bem exército, pelo menos a minha visão que eu tenho do que seria um treino dentro do exército. E vamos supor que alguém cansa, fadiga e bota o joelho no chão. Colocou o joelho no chão, todo mundo começa a contar de novo do zero. Enfim, coisas que podem ser saudáveis, podem não ser saudáveis. Não estou aqui para falar sobre isso. No contexto do jiu-jitsu, eu lido numa boa, porque, principalmente sendo uma das únicas mulheres lá, ninguém liga muito, pega muito no meu pé. Então eu tô muito mais pelo resultado de me sentir bem praticando exercício do que qualquer outra coisa. Mas quais será que são as consequências da gente se propor a um desafio tão intenso e tão... Anotem essa palavra. Essa palavra não. Eu odeio quando fazem isso. Eu ia fazer isso agora, né? Anotem essa palavra, sem falhas. Anotem essas duas palavras, sem falhas. Muitas vezes, essa ideia de a minha melhor versão pode ser entendida como algo muito linear ou ininterrupto, então como se não existisse ruptura. Durante todos esses anos de pesquisa e de autoobservação mesmo, né, da minha própria rotina e do meu próprio comportamento, mas também estudando sobre comportamento, fica muito óbvio para todo mundo como a ruptura faz parte. E é muito mais importante entender como retomar depois de uma ruptura do que garantir que essa ruptura não vai acontecer. E além desse ponto sobre a importância da ruptura e que talvez desafios tão severos quanto esse que não permite nenhuma margem, nenhuma flexibilidade, nenhum erro, um outro ponto tá ligado a uma visão de progresso, uma visão linear de autoaperfeiçoamento infinito. Tem uma frase de um livro que eu cito bastante, que é o 4.000 Semanas, Gestão de Tempo para Mortais. Super indico uma abordagem mais filosófica sobre a gestão de tempo e não tão nem comportamental, nem administrativa de alocação de recursos, enfim. É uma visão mais filosófica mesmo. E que ele fala que em certos momentos é como se a gente estivesse subindo numa escada infinita. Tipo, até onde eu vou continuar subindo? Meu amor, até o infinito, porque não existe fim. E qual que será que é essa nossa melhor versão? Existe realmente uma melhor versão? Ou eu estou aperfeiçoando rumo ao infinito? O que não necessariamente é uma coisa ruim, estar em constante aperfeiçoamento. O que não faz sentido é imaginar que você vai chegar num ponto que você chegou na sua melhor versão, ou então se cobrar de um progresso linear, constante, eterno. Ainda mais se for sem ruptura. E agora que eu vou trazer um contexto um pouco diferente e que eu acho que vai fazer sentido na cabeça de vocês, porque na minha fez bastante sentido. Quando eu falei lá no primeiro episódio de 2025 sobre as tendências, existe essa tendência de abandonar a busca pelo perfeito e começar a entender a importância do bom o suficiente. E esse conceito do bom o suficiente, ele é bem emprestado da psicologia, na verdade do psicanalista e pediatra, se eu não estou enganada, Winnicott. Caso você já tenha estudado psicologia, você deve ter tropeçado nesse nome. E ele tem o conceito da mãe suficientemente boa, da mãe boa o suficiente. Acho que pode ser essa a tradução. E eu comecei a pensar, né, como que parece por vezes que se eu for abandonar a busca pela perfeição e começar a buscar o suficientemente bom, eu tô baixando o meu nível, eu tô baixando o nível de exigência, eu tô me contentando com menos, eu tô tendo uma visão mais conformista. Mas ao estudar um pouco mais sobre esse conceito da psicanálise, esse conceito da mãe suficientemente boa, você percebe que não é sobre baixar a sua régua, não é sobre você se contentar com menos,
é sobre você colocar o suficientemente bom acima da sua melhor versão, acima do que seria uma super mãe. E eu vou explicar. Antes de explicar, eu queria só fazer um mini parênteses. Quando eu era pequena, os meus pais, principalmente o meu pai, e inclusive quando a gente pensa nesse conceito, né, da mãe suficientemente boa, não sei quais são os desdobramentos, mas talvez no contexto de hoje a gente possa falar dos pais, né, suficientemente bons. Mas quando eu era pequena, eu tinha uma relação de muita expectativa com os meus pais, principalmente com o meu pai, porque ele sempre foi a pessoa que resolvia tudo, a pessoa que estava sempre disposta a consertar a situação, pronta pra me buscar onde eu precisasse, me levar onde eu precisasse, me dar o suporte que fosse necessário, satisfazer as minhas vontades. Inclusive, todo mundo que percebe, que me conhece mais de perto e vê essa relação do meu pai comigo, julga que seria muito fácil de eu ser a pessoa mais mimada do mundo. E eu fui realmente muito mimada, acho que pode ser essa a palavra, principalmente pelo meu pai. E assim, até onde eu me conheço, e deixando super aberto para críticas de pessoas que me conhecem também, eu não me considero uma pessoa tão mimada. Talvez possa ser. Mas eu sei que na minha infância, sim, eu fui extremamente mimada. E não só isso, eu enxergava o meu pai como esse super pai. Como a gente falou sobre essa ideia da super mãe. E eu lembro exatamente de um momento em que eu era pequena e eu, sem querer, quebrei um ovo. Deixei ele cair no chão, ele quebrou. E aí eu olhei pro meu pai, eu ficava muito tempo na cozinha com meu pai cozinhando, né? E aí eu olhei pro meu pai e pedi pra ele consertar. Na maior inocência do mundo, pedi pra ele consertar porque o ovo tava quebrado no chão. E ele olhou pra mim e, ao invés de talvez falar, tipo, filha, ovo não se conserta, vamos limpar isso, pega outro, depois que quebra, quebrou. Ele começou a chorar. E provavelmente deve ter tocado em algum lugar de tipo, a minha expectativa de que você resolva tudo foi colocado. Você não vai atender as minhas expectativas agora? É agora que eu vou descobrir que você não é um super pai? E o que essa ideia de mãe suficientemente boa do Winnicott fala? Que nós, humanos, nascemos muito prematuros em comparação a outros animais. Então, diferente de outros animais, a gente precisa de muito cuidado quando a gente acaba de nascer. A gente precisa de muita atenção, a gente precisa realmente de alguém que esteja 24 horas por dia junto com a gente. E, instintivamente, esse cuidado intensivo, ele é facilmente prolongado depois desse primeiro momento que a gente realmente precisa de muito cuidado. Só que esse cuidado excessivo, ou essa tentativa de atender a todas as expectativas, estar presente e resolver todas as questões e problemas que possam surgir para trazer o maior conforto possível para a criança, a mãe acaba por privar situações de frustração que são extremamente importantes para o desenvolvimento dessa criança, fazendo com que essa imperfeição não só seja natural e saudável, mas também ela é necessária para um melhor resultado. No caso, a gente tá falando da criança, né? E ele argumenta que uma mãe que tenta ser perfeita o tempo todo pode, na verdade, prejudicar o crescimento emocional dos filhos, porque não permite que ele experimente pequenas frustrações necessárias para desenvolver a resiliência. A mãe suficientemente boa não abandona o esforço, mas entende que o erro ocasional e a falha moderada são partes essenciais do aprendizado. Então, se a gente imagina essa mãe que acorda antes do sol nascer pra fazer as suas atividades, porque ela no âmbito pessoal também tem que ser perfeita, né? Está à disposição para acordar o seu filho, para levá-lo na escola, para preparar a sua comida, vai para o trabalho para desempenhar todas as funções profissionais da melhor forma possível, mas consegue, antes que o filho termine o colégio, por exemplo, buscá-lo, levar para as atividades, chegar em casa, fazer todas as tarefas domésticas, estar em dia com a sua agenda, garantir um progresso na carreira. Todo esse conceito de uma vida perfeita, principalmente atrelado à mulher, isso acaba não sendo a melhor opção. Isso acaba, inclusive, sendo pior do que você ser boa o suficiente. Só uma outra parte das minhas anotações que eu tava fazendo por esse episódio, porque eu acho que vai ser importante. O Winnicott reconheceu a necessidade das crianças entenderem que a mãe não é nem boa, nem má, nem uma figura idealizada, mas sim uma pessoa separada e independente. E entender como essa falha é essencial para o melhor desenvolvimento de um filho
pode ser muito importante para a gente pensar em outras áreas do conhecimento. E uma rápida pesquisa, a gente já descobre como esse conceito de bom o suficiente, ele é aplicado em vários outros aspectos. E talvez faça sentido a gente pensar nessa nossa rotina boa o suficiente, ou essa nossa vida boa o suficiente. E para que a gente possa dar o rótulo de bom o suficiente para alguma coisa, assim, aspectos mais gerais, é importante que a gente perceba que existem benefícios daquilo, no caso daquele cuidado da mãe com o filho, mas a gente vai pensar para nossa própria rotina, que a gente tá conseguindo evitar problemas muito críticos e que os benefícios, eles vão superar os problemas de uma maneira muito significativa. E talvez esse limite, porque é muito difícil a gente entender, tá bom, Julia, mas qual que é esse limite? Como eu falei, não existe a sua melhor versão, porque você sempre pode melhorar. Então, qual que é o nosso limite? Como que a gente vai parar de subir numa escada infinita? De uma maneira muito racional, seria entender que qualquer melhoria adicional que eu fizesse traria mais prejuízo do que vantagem. E essa ideia de trazer mais prejuízo do que vantagem parte de um pressuposto muito óbvio, mas que muitas vezes é esquecido. Que a gente vive com recursos limitados. O primeiro episódio desse podcast, que marca, né? Porque primeiro episódio é uma coisa que, assim, não sei se vocês têm essa visão, né? Estando de fora da produção do podcast. Mas você idealizar um podcast e desenvolver o seu primeiro roteiro, você passa semanas, dias, semanas, às vezes até meses pra criar, talvez, esse roteiro perfeito, que não vai ser perfeito, mas que vai ser a sua primeira apresentação ao mundo. E a gente sabe que isso vai sendo melhorado depois, mas com certeza eu passei muito mais tempo criando esse primeiro episódio do que eu passei criando os demais episódios. Eu fui aprendendo muito e fui tendo mais agilidade. Mas esse primeiro episódio, ele é muito importante, porque ele fala sobre o mito do potencial ilimitado. Tipo, você pode ser o que você quiser, você pode trabalhar com o que você quiser, você tem o potencial de ser quem você quiser, só basta você ou querer, ou estudar, se esforçar para isso. E não é verdade, porque a gente sai de um universo infinito a partir do momento que a gente tem recursos finitos, recursos energéticos, recursos, e eu falo de energia mesmo, né? Recursos de tempo, recursos financeiros, e enfim, por aí vai. Essa semana a gente tá pesquisando dentro da Hábitos. Hábitos é a empresa que tá por trás do Clube Rotina Perfeita, do Em Busca da Rotina Perfeita. E a gente tá estudando sobre dopamina. E um dos princípios básicos é justamente que a gente tem limitações físicas, até de quantidade de neurônios, de atividade, de energia para ser gasta. E esse vai ser um tema para um próximo episódio, tá? Mas voltando, a partir do momento que eu tenho a certeza de que os meus recursos são limitados, chega um momento que qualquer melhoria que eu queira fazer em um projeto, em uma tarefa, enfim, no que for da minha vida, eu vou ter que tirar de outro lugar. E é nesse momento que a gente começa a estabelecer os nossos limites do suficientemente bom. Porque por mais que eu não seja perfeita, sei lá, em atividade física, e por mais que eu não faça exercício, sei lá, 2 vezes por dia, de 45 minutos, sendo um ao ar livre e um não ao ar livre, ou tanto faz, sei lá, a partir do momento que eu preciso tirar recurso de uma outra área da minha vida para alocar nisso, e esse ajuste vai trazer mais prejuízos do que vantagens para minha saúde, por exemplo, eu ultrapasso o nível do suficientemente bom e entro no nível dessa minha melhor versão, que na verdade tá me prejudicando ao invés de me ajudar. Eu espero do fundo do meu coração que eu não tenha dado um nó na cabeça de vocês. E uma vez eu li um comentário, inclusive comentem, porque eu amo muito ler o comentário de vocês, porque eu fico falando aqui, e quando eu vejo que vocês me respondem, aí eu penso, ufa, estamos num diálogo, estamos numa conversa. Mas em um dos comentários surgiu essa ideia de que vocês ficavam muito felizes quando eu entrava em assuntos mais complexos, porque eu não subestimo a inteligência de vocês, e eu jamais vou subestimar a inteligência de vocês. Eu posso subestimar a minha capacidade de ser clara na explicação das minhas ideias que estão sendo desenvolvidas, às vezes enquanto eu falo, inclusive. Mas a capacidade intelectual de vocês, jamais. E entender sobre essa alocação ótima de recursos, e agora estou falando como economista, não sou economista, mas, né, temos esse pezinho na economia, tem a ver sobre ser mais eficiente, gastar energia ou tempo de maneira mais eficiente. Um dos artigos que eu estava lendo, eu nem ia citar, porque eu
enfim, não passei tanto tempo entendendo. E era um artigo da biologia que falava sobre evolução. E logo nesse resumo que tem no comecinho do artigo, tinha a explicação de que quando a gente entende sobre evolução, um pensamento errado é de acreditar que a evolução acaba selecionando níveis ótimos, né? E aí a gente pode fazer um comparativo com o perfeito. Quando, na verdade, a gente não tá falando sobre selecionar o ótimo, mas selecionar aquele que sobrevive. E principalmente uma solução que seja viável e eficiente. Para terminarmos a nossa reflexão de hoje, eu espero que eu esteja fazendo a sua faxina mais interessante, ou então a sua volta para casa um pouco menos tediosa, ou o seu momento de lavar louça um pouquinho mais curioso, terminando esse nosso momento. Eu acho que é importante a gente entender que não é porque a gente fez essa reflexão que a gente encontrou uma solução fácil. Não é porque eu estou abandonando a ideia de a melhor versão de mim que eu estou indo para um caminho mais fácil. É extremamente difícil a gente saber quais são as decisões certas, quando que eu tô alocando, quando que eu tô optando por melhorar uma atividade e isso vai ter uma consequência negativa. Quais são essas consequências negativas? Como dimensionar? Como comparar uma melhoria na minha saúde em relação a uma melhoria na minha carreira, no meu trabalho? Será que são comparáveis? Tipo, mesma unidade de medida? Um retorno na minha saúde equivale a um retorno na minha carreira? Enfim, não sei. Vamos pensar e descobrir isso juntas. Talvez seja muito mais difícil a gente ser suficientemente boa, ter uma rotina boa o suficiente, do que viver buscando essa melhor versão de nós mesmas, ou então fazer um desafio 75 hard, sei lá o que, do moço aí, coach. Não sei, não me lembro o que ele era. E para qualquer profissional que tenha mais senso crítico, ou para qualquer profissional que realmente se importe com reflexões, sempre vai estar em jogo aquela resposta depende. E às vezes dá raiva, né? Tipo, Julia, é melhor fazer isso ou aquilo. Ai, depende. Tipo, não me fala a sua resposta que eu quero saber. Mas o depende tem a ver com a sua autonomia. O depende tem a ver com respostas que você só consegue dar se você tiver controle ou consciência das suas tomadas de decisões, da sua própria rotina. Bom, e esse foi mais um episódio do Em Busca da Rotina Perfeita. Caso você queira se tornar uma sócia, porque esse conteúdo é uma pequena reflexão de assuntos que a gente vem estudando dentro do clube. Dentro do clube a gente tem uma biblioteca com diversos cursos muito didáticos, com ferramentas que você pode já aplicar, e não só isso, com atividades que você pode inserir na sua rotina de uma maneira muito leve. Então, se você se preocupa com conteúdo de qualidade na hora de você repensar a sua rotina, eu te espero dentro do clube. Os links estão sempre disponíveis na descrição. Muito obrigada por acompanhar até o final. Não se esqueça de deixar suas 5 estrelas ou se inscrever no YouTube ou no Spotify. Me seguir nas redes sociais, @jutestori. E eu espero vocês na próxima segunda, porque toda segunda tem episódio novo. Então já pode deixar programado que a sua esteira da segunda-feira, ou a sua louça da segunda de manhã, ou sua faxina do final de semana, que seja, tá tudo bem, vai ser muito bem acompanhada da minha presença. Obrigada e até segunda que vem.